Tá certíssima, certíssima, certíssima. Eu, depois que eu tive meu câncer, eu mudei muito também. Mudei muito, muito. Eu só fui fazer aquele dia porque... Em diferentes áreas. A hora é de valorizar empresas e encorajar empreendedores e candidatos a empresários. Aqui tem conteúdo e comunicação para enfrentar e vencer o que vem pela frente. A Rádio Imembui apresenta Empreender com Sucesso, a plataforma de mídia e marketing para produtos e serviços, com a apresentação de Lisete Fröhlich, consultora em vendas e negócios em mídias digitais e de rádio. Olá, 19 horas e 4 minutos, 23 de novembro. Estamos iniciando mais uma edição do Empreender com Sucesso. Hoje com o auxílio do nosso Vitor Eliezer, ele que está sempre sorrindo, é o homem do rádio. Tem uma voz, sabia que ele grava comerciais? Tem que aproveitar esse cara aí, porque o cara é show de bola. Gente, lembrando que a gente já está ao vivo no Facebook da Rádio Imembui, daqui a pouquinho no Empreender com Sucesso, daqui a pouco também no YouTube, nas demais plataformas, amanhã no nosso TikTok. E quero contar uma novidade para vocês, que faz uns 2 meses que nós estamos no TikTok e já estamos com 1.300 seguidores no TikTok. Maravilha! E também no Facebook com bastante gente. No Instagram já pulamos para 12.900 seguidores, graças a vocês que nos acompanham, que compartilham, que vão lá e curtem, nos seguem, né? Então, faça isso sempre, porque hoje o nosso tema é muito importante. Vocês já conhecem a nossa convidada de hoje, né? Que ela tem um conhecimento bárbaro e hoje é um dia para a gente aprender, aquele dia de uma aula, né? Então, eu já quero aproveitar para falar para vocês compartilharem. Vocês podem nos acompanhar pelo rádio, pela página, pelo Facebook, pelo YouTube, como vocês quiserem, mas vem com a gente porque o tema é muito importante. E nós estamos aqui para a Construtora Jobim. Invista no Cristo Rei e no Centenário Residence School e concorra a um Porsche Macan. Universidade Franciscana, acesse o site www.ufn.edu.br para saber todos os cursos. O vestibular já aconteceu, né? Mas sempre tem novidades na UFN. Postos DSL, desde Santa Lúcia. Acumulou, ganhou. Com o aplicativo Fiel tem desconto no combustível e acumula pontos para brindes. E sempre concorre, tem alguma promoção, acabou de ter a promoção da TV do Hexa, né? Então, sempre tem promoções e tem o melhor preço de combustível. Também Ângelos Oeste, pioneira em planos de assistência funerária e familiar. Ângelos Oeste, por você sempre. Pampeiro Volkswagen, o novo Volks da sua vida. Segurança, economia, performance, design e conforto. Agrocomercial Canabarro, qualidade e bom preço em produtos e serviços. Na Borges de Medeiros, 365. O WhatsApp é 991469165. Colégio Fátima, lembrando, gente, que nos dias dos Jogos do Brasil, amanhã tem jogo, o colégio vai ter aula normal, apenas não acontecerão as avaliações. Então, para você então já ficar ligadinho, não vai ter avaliação, mas tem a aula normal. Brita Pinhal, você pode acessar o site www.britapinhal.com.br e você fica sabendo de todas as novidades dos serviços que a Brita Pinhal presta aí em infraestrutura de pequeno, médio, grande porte e várias áreas que a Brita Pinhal aí atua. Cislimpa.com.br, o e-commerce seguro e vantajoso em sistemas de limpeza. Acesse cislimpa.com.br. Também o Nossas Raízes, que amanhã, gente, vai ter um baita de um programa. Depois eu vou deixar a nossa convidada dar um spoiler sobre amanhã, porque todas as quintas a gente tem esse encontro muito especial. Se você não assistiu o programa de quinta-feira passada, acessa o YouTube, acessa as nossas plataformas, acessa também a página da Luciana Camilotti e você vai poder acompanhar, porque foi um programa com muita audiência, um tema muito interessante. E todas as quintas-feiras a gente tem
a participação dela, engenheira Luciana Paola Camilotti, também do veterinário Carlos Flávio Barbosa e do sociólogo Rodrigo Silva Jardim. E amanhã temos uma convidada especial, mas eu vou deixar depois a nossa convidada falar sobre amanhã. Saúde protege, a saúde do trabalhador, a medicina do trabalho por completo, policlínica, pronto atendimento, centro de diagnósticos. Saúde protege. Quando você pensa em medicina do trabalho, pense em saúde protege. Aquela que tem experiência, que tem know-how, que tem mercado, que tem bons profissionais e que você, como empreendedor, fica tranquilo e você, como também o trabalhador, né, o prestador de serviço, ou o trabalhador, o colaborador, como vocês chamam, também fica tranquilo, porque isso é muito importante, segurança para ambos os lados. Quero dar o meu boa noite para ela, minha amiga, engenheira, ela que tem um conhecimento bárbaro, que eu sou fã, que escreve muito bem, e até tem um convite para fazer para ela no nosso especial de Natal, viu, gente? Olha. Lembrando que nós vamos ter o nosso especial de Natal dia 24, aliás, dia 23, na sexta-feira, esperando o Natal, e no dia 30, esperando o Ano Novo, né? Então, vocês aguardem que a Luciana vai ter uma participação aí. Boa noite, Luciana. Boa noite. Luciana Paola Camilotti, tá, gente? Engenheira. Ela que, nossa, tem um conhecimento, ela faz uma assessoria nas empresas, né? Sempre trazendo muita coisa bacana pra gente. Escritora, logo, logo vem um livro aí, né? Gente, estão me pedindo esse livro já. Bem-vinda, Luciana. Obrigada. Sempre é muito, muito bom estar aqui com vocês. É uma grande equipe. O Vitor ali do outro lado, hein, Vitor? Sempre feliz, né? Tá sempre de bom humor, coisa bem boa. Conversei com ele outro dia também, saí daqui, fui ali, bati um papo legal com ele. Me apavorei com todo aquele equipamento que ele fica comandando. Verdade. Para que tudo ocorra bem do lado de cá. E também um final de tarde, um início de noite maravilhoso para os nossos ouvintes. A Rádio Membuí sempre presente no lar, no trabalho, no comércio, na escola, enfim, fazendo parte da nossa sociedade, né? Verdade. Eu tenho que mandar um beijo aqui especial para a Rosane Moreira. Ela disse, boa noite, gurias. Ela, hoje, na pauta, ela disse, não perco por nada. Por nada. Então, tem que mandar um beijo para ela. Santiago Ferreiro também está aqui, está mandando oiê. O Santiago, nesse momento que está nos ouvindo, ele está em Portugal. Olha, Portugal! Ele é uruguaio, uma pessoa querida, maravilhosa, que eu conheci esse mês aqui em Santa Maria, através do Caléu, um grande amigo nosso amigo do grupo de estudos com o Rodrigo Jardim e Carlos Flávio. É um grupo que formou essa amizade tão grande e verdadeira que continuamos ainda nos encontrando, conversando através do WhatsApp. Vamos retomar os nossos estudos, com certeza, porque estudar não ocupa espaço. Verdade. Sempre nós temos mais e mais para aprender uns com os outros. A vida é uma eterna escola. E hoje mesmo eu estava treinando, fazendo um treinamento específico para um técnico da nossa equipe da Protege, e aprendi coisas com ele. É uma troca, né? É uma troca. Incrível. E também os testemunhos das pessoas com quem a gente convive nos nossos treinamentos, os relatos de acidentes são interessantíssimos, assim, pessoas que sobreviveram a acidentes incríveis. Nossa. E praticamente por milagres estão vivas, né? Isso a gente vê todos os dias. Então, hoje o nosso tema, NR12, trabalho, né, segurança no trabalho com máquinas. É uma NR, uma norma regulamentadora muito importante, que determina as condições de segurança para máquinas e equipamentos, os procedimentos de trabalho seguros para determinados tipos de máquina, que são específicos para cada tipo de máquina, a capacitação. Então, eu vou falar ao decorrer do nosso programa, Lisete, vamos dissecar esse assunto tão interessante.
Perfeito, até porque quando se falar em máquinas, né, esse tema ele cai não só para as empresas, mas também para o dia a dia. A gente tem visto tantos acidentes, né, com crianças, com adultos até, né, que operam máquinas, e a importância, né, de trazer esse assunto e também para alertar os empresários, alertar os funcionários que muitas vezes vão fazer determinado trabalho, não estão corretamente lá paramentados com seu equipamento, ou o empresário também que não cobra, que use, enfim. Então, eu vou deixar que tu fale e a gente vai trocando aqui o nosso bate-papo, porque, na verdade, esse tema a Luciana, ela entende muito e treina muita gente. Antes de iniciar, eu queria mandar, então, um beijo querido aqui ao meu amigo Santiago Ferreiro, que está em Portugal, e que está na cidade de Odivelas. Olha! Eu realmente não conheço essa eu também não Portugal, conheço. Nunca fui a Portugal. Eu já fui, mas essa eu não sei. E ele está nos mandando aqui uma foto maravilhosa da cidade onde ele está. Santiago, linda a foto. Lá são 8h, 8h30, né? Então, já um anoitecer, uma vista linda, um abraço carinhoso ao nosso ouvinte de Portugal. Hoje, então, temos, né? Tá dizendo aqui, obrigado, Lu. Não, Portugal é lindíssimo. Eu já fui 2 vezes, amei, mas realmente essa cidade eu não conheço. Mas eu vou pesquisar agora, viu, Santiago? Bem-vindo aqui no Empreender. A Lise Brasil está também, boa noite, ligadinha no Empreender. Lisete Luciana, sempre lindo Empreender, um sucesso sempre, obrigada. Obrigada. E nós vamos ouvir, então, a nossa engenheira Luciana aí para nos orientar aqui. Isso. Bom, então, boa noite aos que estão chegando agora, que estão pegando o nosso bonde. Hoje o bonde é sobre segurança em máquinas e equipamentos. Nós temos uma NR específica, que é a NR12, que dá muito o que falar. Tá? Além de ser uma norma importantíssima pela segurança que as máquinas devem proporcionar aos operadores, ela também é uma norma que, quando não atendida, pode gerar interdições e penalidades. Penalidades pesadas para as empresas, que se elas não cumprem as adequações, elas podem sofrer interdições parciais e totais. Tá? Então, é uma norma importante para o senhora empresária que está nos ouvindo, manter as máquinas em condições de projeto de fábrica adequada em R12 e também fazer a manutenção preventiva e corretiva. Então, a gente vai, né, falando sobre essa norma. Primeiramente, eu devo destacar um fato importante que vem acontecendo nas autuações. A norma NR12, ela sofreu uma alteração importante em 2010. E a última alteração, ela é datada passou, né, a valer no Diário Oficial da União, dia 19 de abril de 2022. Mas, desde 2010, que foi um pulo, porque a última alteração tinha sido em 1997, sendo que, né, é uma norma, uma portaria lá de 83. Então, de 97 até 2010, essa norma ficou estagnada. E, de repente, em 2010, aparece uma série de adaptações tecnológicas de última geração. E aí eu vou falar o que isso refletiu inicialmente no nosso Parque Fabril. Coincidiu com a minha formação na área de segurança. Eu sou civil, né? Sou engenheira civil, e na época eu era recém-formada. Inicialmente comecei a atuar junto com engenheiros mecânicos e eletricistas, fazendo laudos a 3 mãos. Tá? Então a gente tinha sempre uma trinca, e a gente cada um via a sua parte. Eu era a pessoa que fazia
a união entre mecânico e elétrico, a parte mecânica e elétrica dos projetos, montava os laudos, finalizava a análise de risco, trocava ideias, às vezes, com o pessoal que fazia as adaptações. Eu sou muito boa em croquis, então isso facilitava bastante, né, para os meus colegas engenheiros. Então eu fazia os croquis, sugeria, a gente fazia essas alterações mecânicas, entrava, o eletricista fazia os fechamentos, os fechos eletromecânicos, e a gente compunha então a adaptação com um laudo final de conformidade à NR12. Bom, o que eu comecei a ver? Fábricas inteiras sendo fechadas. Nossa. Nós pegamos, assim, aqui no Rio Grande do Sul e também fora daqui, autuações gigantescas, tá? Autuações com 300, 400, 500 funcionários paralisados. Nossa. Tá? E em algumas cidades aqui perto de Santa Maria teve 30% de demissão do corpo, do quadro funcional da empresa, por conta dessa paralisação. Então, vocês vejam, de 97 a 2010, não houve alteração. E, de repente, o Parque Fabril foi surpreendido por uma mudança tecnológica que tornou obsoletas diversas máquinas. Eu, numa empresa fora, não vou dizer que foi aqui em Santa Maria, porque não foi mesmo, uma empresa grande fora daqui de Santa Maria, nós tivemos em torno de 10 a 13, eu não me lembro direito, faz muitos anos, prensas de grande porte sucateadas. Eu fiz o laudo de sucateamento de máquinas. Por quê? Porque uma máquina interditada, prestem bem atenção, ela não pode ser vendida, desmontada para aproveitamento de suas peças e muito menos alugada ou concedida. Ela não pode ser mais utilizada nem para o proprietário e nem alienada. É crime fazer isso. Olha só. É uma desobediência legal. Então, o que aconteceu? Eu fiz os laudos de sucateamento dessas prensas. E fora de Santa Maria e aqui em Santa Maria. Para nós engenheiros, a gente vê um maçarico partindo uma ferramenta. A ferramenta da prensa é a parte mais poderosa dela. Existem prensas com 80, 100 toneladas. E passar um maçarico e cortar a máquina ao meio, para nós que somos engenheiros, é uma coisa chocante. Porque a gente sabe que aquela máquina passou 30, 40 anos trabalhando e, de repente, muda tudo e essa máquina é serrada a fogo, a maçarico, ela é repartida em dois para ser inutilizada. Esse é o procedimento que se faz com prensas excêntricas, com guilhotinas excêntricas. Prensa excêntrica de chaveta, guilhotina excêntrica, elas não possuíam mais funcionalidade dentro da empresa, porque elas só podem funcionar com a ferramenta fechada, e naquela atividade não tinha conserto. Então, nós tivemos que inutilizar máquinas prensas de grande porte. E o custo, né, também, sim, de tudo isso. O prejuízo geral, demissões, o impacto social que isso teve para as indústrias, para as famílias dos funcionários. O seu funcionário está empregado e da noite para o dia ele perde emprego. Então, nós passamos ali uns 4, 5, 6 anos apenas trabalhando com interdição de máquinas pela NR12, fazendo as adequações e a liberação. Um processo lento, dificílimo, onde eu cheguei a ter que apresentar raio-x de peças para comprovar a parte mecânica, né, nos laudos. Nossa. Que essas peças, essas bielas não tinham nenhuma bolha internamente, que elas estavam perfeitas, né? Algo bem complexo, tá? Também tinha que apresentar o procedimento de trabalho e segurança, treinamento de todos os funcionários, um treinamento novo, porque cada vez que a gente altera as condições de trabalho daquela máquina, ela
a norma exige uma nova capacitação. Ontem mesmo eu estava ministrando cursos de NR12 aqui em Santa Maria. E o que eu gostaria de fazer um alerta importante para os técnicos de segurança do trabalho. Nós estamos recebendo autuações de empresas e autuações dos técnicos que fizeram treinamentos sem a supervisão de um profissional legalmente habilitado. Olha só. Deixa eu explicar para vocês. Só pode ministrar e supervisionar os treinamentos de NR12 profissionais com habilitação no CREA ou no CAL em segurança do trabalho. Tá? E o que a gente está recebendo? Autuações do Ministério do Trabalho apontando treinamentos que foram feitos por profissionais da área técnica em segurança do trabalho e que não teve o recolhimento de uma RT, que é uma anotação de responsabilidade técnica, que supervisiona, né, que é o documento que comprova que houve uma supervisão de um engenheiro de segurança. O que vai acontecer com isto? Esses técnicos serão apontados na sua profissão. Olha só. Tá? Poderá ter consequências para a empresa e para o profissional. Então, atenção, técnicos em segurança do trabalho, revisem as suas atividades. Se você está numa empresa há muitos anos e tem grande qualificação, não basta. Você vai ter que ter a supervisão de um profissional legalmente habilitado conforme a norma exige. Tem que ser recolhida a RT para comprovar que há um responsável técnico por essa atividade, que é uma atividade de risco. A gente entende por que é feita essa anotação. E nós, como engenheiros, quando nós treinamos e capacitamos um técnico para ser nosso instrutor, nós nos responsabilizamos por essa aula, por essa transmissão de conhecimento técnico e que tem que preencher o conteúdo da norma. E tem mais um aspecto importante que a gente deve ressaltar. Como existem máquinas numa infinidade, para o técnico ter esse conhecimento, tá? Não basta só a prática, tem que haver uma análise de risco. O profissional legalmente habilitado tem que passar essas orientações, tem que revisar se o programa dele está correto, está completo. E aí está a importância, né, da atualização constante, né, dos técnicos, enfim, assim como a gente fala em todos os segmentos dentro de uma empresa, que a gente tem que estar revendo tanto as práticas dentro da empresa, as vendas, o atendimento, enfim, né, nesse segmento também as pessoas têm que se atualizar, né, Luciana? E deve ser uma coisa muito mais minuciosa ainda, porque quando se fala nesse tipo de equipamento, se fala em vidas, né? Sim, perfeito. É uma norma que como ela não é apenas estanque no maquinário, ela abrange procedimentos e capacitação. Inclusive, ela abraça procedimentos da NR10, como é o bloqueio das energias, tá? Que dentro da NR10 a gente conhece isso por uma denominação em inglês que é lockout, tagout, que quer dizer bloquear e identificar, né? Que tag é etiqueta, etiquetagem e bloqueio, que é o que garante que essa máquina, quando estiver sendo feita uma limpeza, uma manutenção, qualquer intervenção que a gente faça na máquina, que não seja a operacional, onde as proteções devem estar abertas, ela tem que estar desenergizada. Ela não pode ter uma partida involuntária, uma partida acidental, porque alguém pode bater num comando e acionar a máquina quando as proteções estão abertas. É claro que, pessoal,
Hoje, quando uma máquina da NR12 está em perfeitas condições, quando as suas proteções estão abertas, ela não funciona. Essa é a segurança da NR12. Eu ia dizer, Luciana, que coisa mais complicada, né? Porque são detalhes, né? Sim, são muitos detalhes. É uma norma que está em torno de umas 90 páginas, chegou a ter 90 páginas, depois ela foi sofrendo alguns ajustes e ficou mais adaptável à nossa realidade, porque antes ela tinha bastante anexos e tal, então, logo de início ela causou bastante espanto, né? Hoje, a gente já está mais ambientado, porque foram muitas alterações na parte tecnológica, e houve, então, essa obsolescência do maquinário, que não tinha o que fazer. Tem máquinas que nós não temos condições de adaptar. E tem outras máquinas que, por incrível que pareça, Lisete e nossos ouvintes, a adaptação é mais cara que a máquina. Eu imagino! Às vezes um painel eletroeletrônico, né? Hoje ele sai por às vezes 2, 3, 4, 5 mil, dependendo do número de componentes, e a máquina custa 1.800. Ai, meu Deus do céu. E então isso que a gente chama de que tem a viabilidade técnica também, né? Então se torna inviável. Às vezes é mais barato comprar máquina nova, desde que o fabricante esteja adequado, né? Também tem isso. A gente ainda encontra não adequados. Eu ia dizer, ainda precisa uma orientação, né, do técnico de segurança na hora de comprar essa máquina, porque daqui a pouco o empresário efetua a compra e essa máquina está com problemas, né? Não está adequada. Não está adequada. A gente vê bastante coisas ainda na questão de mobiliário, tá? Em geral, tem uma carência muito grande de informações sobre laudo ergonômico também, que outro dia eu volto para contar. Claro, mas deixa eu te dizer que a nossa audiência está muito qualificada hoje. Estamos aqui, olha aqui, boa noite, empreendedoras, aqui em Florianópolis, acompanhando suas abordagens, parabéns. A Rosemary também aqui nos mandando beijo, boa noite, meninas, boa noite, Rosemary. Aqui também, deixa eu abrir aqui, o Hector, gente... O Hector está fazendo um trabalho. O Hector está fazendo um trabalho super bacana Hector. na minha casa. Sim, foi também lá em casa. O André Roberto, a Yara Azevedo, a Marta Jensen Rosa, a Adriana Arruda. Depois eu vou abrir a outra live. O Hector, gente, para quem precisar contratar alguém, verdade, ele é um cara excelente. Hector, coloca o teu telefone aqui na live, porque eu deixei o meu cartão em casa com o teu telefone, para a gente divulgar o teu trabalho. Porque, gente, ele arrumou vazamento na minha casa, ele arrumou várias coisas. Agora ele vai arrumar o meu deck da piscina, vai pintar meu deck da piscina, vai arrumar um monte de coisa que tem para fazer. Então, gente, procurem, porque ele é uma pessoa fantástica. E ainda, agora que estamos ao vivo e no ar, no final daquele programa que o Hector e a Mary vieram aqui, estiveram conosco no Nossas Raízes, na saída eu prometi um curso de altura para ele. Ah, que legal. Então, Hector, estou te esperando, porque a gente faz curso de altura toda hora. Ah, olha aí, Hector, viu? Para você ter segurança no seu trabalho. Não, ele é fantástico, assim, ele desde fazer os orçamentos para mim. E o bacana, sabe o que é? Ele pegar um preço e achar caro e ir atrás e trazer outros orçamentos. E eu disse, legal. Nossa, perfeito, assim, um trabalho excelente. Mas vamos seguir com o nosso bate-papo aqui. Vamos ter que ir a um intervalo. Vamos ao intervalo e voltamos em seguida. Falar, ouvir, acreditar. Combinação que faz a fórmula da audiência da Imenbuí. Há 80 anos, aqui, daqui. Não perca a chance de comprar o seu novo SUVW Volkswagen.
Na Pampeiro, T-Cross Sense, a SUV eleita a melhor compra de 2021 e a líder de vendas em 2022, a partir de 111.310, com 70% de entrada e saldo em 18 vezes com taxa zero. Vem até Pampeiro, Rua Serafim Valandro, 1133, ou baixe o app Pampeiro e saiba mais. Mais que SUV, SUVW. Juntos salvamos vidas. Volkswagen. Brita Pinhal. A natureza é a nossa fonte e o nosso compromisso para com o futuro. Acesse britapinhal.com.br. Brita Pinhal entrega soluções em obras de infraestrutura de pequeno, médio e grande porte. Brita Pinhal, muito além do que você imagina. Chegou o Clube Muito Mais Ângelos Oeste. Muito mais vantagens, muito mais benefícios. São centenas de parceiros em todo o Brasil, com descontos incríveis. Conheça nossos planos assistenciais AM Brum Ângelos Oeste. A partir de R$ 38,00 mensais. É muito mais tranquilidade e confiança. Chame no WhatsApp 559-9633-5761. AM Brum Ângelos Oeste. Por você, sempre. Colégio Fátima, há 70 anos educando com base no Evangelho e nos princípios palotinos de educação, valorizando a formação contínua e a ampliação do conhecimento, desde o berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais, até o ensino médio. Venha fazer parte desta história. No Colégio Fátima, as matrículas para 2023 já estão abertas para novos alunos. Acesse o site colégiofatima.com.br. A construtora Jobim informa. Já está chegando o novo Porsche Macan para ser sorteado entre os novos compradores de imóveis da construtora. Aproveite as condições de comemoração para investir na esquina mais valorizada de Santa Maria. Apartamentos, salas e lojas com entrada de apenas R$ 99.800. A restante parcelado em 30 vezes, mais 2 reforços, sendo um nas chaves. Construtora Jobim, com amor. Protege a Nova Medicina do Trabalho, a única empresa médica do interior do estado com estrutura própria de atendimento, policlínica, pronto atendimento e centro de diagnósticos. Referência em medicina do trabalho em conformidade com as normas regulamentadoras, legislações trabalhistas e previdenciárias. Assessoramento para implantação do e-social. O corpo técnico da Protege inclui médicos do trabalho, clínicos e especialistas, engenheiros de segurança, técnicos de enfermagem do trabalho, fonoaudiólogo e mais profissionais de apoio. Contempla atendimento de mais de 20 mil funcionários de empresas de médio e grande porte. Acesse saudeprotege.com.br. Quem é fiel Postos DSL Santa Lúcia e tem o aplicativo, abastece com desconto e participa de sorteios e promoções. Assista à Copa do Mundo de TV nova. Abasteça com o código do aplicativo e concorra a uma TV LG 50 polegadas. Conheça as nossas unidades. Na entrada da cidade, na RST 287, faixa Nova de Camobi, na Duque de Caxias e na faixa para São Pedro e em Santuário. Agrocomercial Canabarro, para quem ama de verdade. A prioridade é a qualidade e o bom preço dos produtos oferecidos a todos os clientes. Reconhecida como o melhor agropecuária de Santa Maria, é mais do que gratificante. É a certeza de estar trilhando o caminho certo, de que vale a pena sair cedinho de casa todos os dias e dar o melhor como profissionais e como seres humanos. Nada disso seria possível sem a ajuda de cada um dos clientes, amigos e família. Imensa gratidão a todos e a cada bichinho que faz parte da nossa história. Acesse Agrocomercial Canabarro no Facebook, /Agrocomercial Canabarro, para quem ama de verdade, na Avenida Borges de Medeiros 365. Imembuí FM, o melhor jornalismo regional. 19h36. 23 graus. Empreender com sucesso. Fale com a Lisete. 996 44 6476.
19 horas e 38 minutos, estamos de volta aqui no nosso programa Empreender com Sucesso. Quero agradecer a todos que estão mandando as suas mensagens aqui. O Hector está dizendo assim, boa noite, meus cumprimentos a vocês duas. Obrigada, Hector. O Hector que está fazendo um trabalho de excelência. O Benhur Lopes, boa noite, Lisete, empreendedores. Sali, Mário, Marçal, boa noite, empreendedoras. Parabéns pelo tema das NRs. É um tema muito relevante. Segurança sempre. Parabéns à colega Luciana. Olha, nossa audiência está qualificadíssima, né? Que maravilha. E nós estamos aqui para o colega. Também. Viu? Nós estamos aqui com a construtora Jobim, a Universidade Franciscana, os postos DSL Santa Lúcia, Ângelos Oeste, Pampeiro Volkswagen, Agrocomercial Canabarro, Colégio Fátima, Brita Pinhal, Cislimpa, Nossas Raízes e Saúde Protege. E hoje nós estamos conversando com a nossa engenheira, né, Luciana Paula Camilotti, engenheira civil, engenheira de segurança do trabalho, e falando, né, a gente estava falando desses equipamentos, dessas máquinas, de toda essa atenção que se deve ter, da atualização, enfim. Luciana, o que mais que a gente pode falar sobre esse tema? Bem, Lisete, vamos então retomar. A gente fez uma introdução conversando sobre a mudança e o impacto que essa norma causou inicialmente, né? Mas até hoje ela continua incomodando. Eu, como engenheira, eu sempre recomendo a adequação das máquinas à NR12. Por quê? Porque ela evita acidentes. E acidente com máquinas, pessoal, é muito importante, nunca é pouca coisa, tá? Porque as máquinas, elas são energizadas e possuem movimentos involuntários, nem que tu não queira, eles vão acontecer. Muitas vezes elas têm temporizadores, elas podem estarem num momento de parada dentro de um processo e depois ela retoma e sai automaticamente funcionando. Então, todas as áreas, as zonas de risco dessa máquina, elas devem estar protegidas e monitoradas. Eu vou falar um pouco de proteções e um pouco sobre sistemas de monitoramento dos acessos, tá? Então, as proteções que a gente fala são proteções normalmente fixas, tá? Ou intertravadas. As proteções fixas, que a gente chama de carenagens, né? São aquelas proteções metálicas ou de policarbonato ou material rígido que ofereça resistência aos impactos condizente com a sua operacionalidade, tá? Eu tenho que ter uma proteção que resista aos impactos externos e internos, porque dentro da máquina eu tenho polias, eixos, engrenagens, roldanas, eu tenho movimentos, tá? Guilhotinas, gavetas, e eu não posso ter uma proteção que ela ceda, que ela seja frágil, que ela rompa, né? Que ela se rompa e exponha essas partes perigosas. Então, a gente vai falar sobre aquelas proteções que são fixas, elas são aparafusadas, né? São parafusadas com parafusos Allen, tá? Que é um tipo de parafuso especial, que ele é redondo por fora com o sextavado Allen no seu interior. Então, essa chave Allen não é uma chave comum, ela é uma chave específica para esse tipo de parafuso, para dificultar a sua retirada, porque ele é redondo. Ele não é um parafuso sextavado. Isso indica que essa proteção ela é fixa e ela não pode ser retirada. Ele é um indício, né, um indicador que nós temos ali uma proteção fixa, que permanece todo o tempo que a máquina estiver operando. Então, essa proteção ela só pode ser retirada com uma ordem de serviço, tá? Assim como as outras, precisa de uma ordem de serviço. Por quê? Porque a ordem de serviço ou permissão de trabalho, ela está prevista na norma, que é a garantia de que o trabalhador autorizado, capacitado e autorizado a fazer essa interferência na máquina vai fazer sob condições específicas de segurança garantidas pela norma.
Então, uma delas eu já acabei de falar, é o Tagout, né? Lockout Tagout, que é bloqueio e etiquetagem, onde a energia ela é bloqueada e cadeada, onde as chaves de cadeamento podem ser múltiplas, ficando uma com o operador, a outra com a manutenção, a outra com a higienização. Todos os profissionais que precisarem intervir naquele momento recebem uma chave. Esse cadeado só vai funcionar quando todas as chaves forem acionadas. Isso confere a segurança a várias equipes. Tá? Então, esse bloqueio é muito importante. Esses bloqueios eles estão disponíveis nas lojas de EPI, devem ser utilizados, e as etiquetas ficam junto com o cadeamento, avisando, alertando que a máquina está em manutenção. Na capacitação, a gente ensina aos trabalhadores que jamais é proibido retirar a etiqueta de uma máquina cadeada, porque ela é uma advertência de que aquela máquina está sendo feita alguma intervenção nela de risco. Ela está bloqueada, ela não pode ser ligada sem a presença dessas equipes, e por isso que ela é cadeada. Então, a diferença entre a etiquetagem simples é que qualquer um vai lá, retira a etiqueta e acabou a segurança. Com o bloqueio, as condições só serão restabelecidas, as condições operacionais, quando as condições de segurança forem restabelecidas. Nossa, perfeito. É garantia total de segurança no trabalho. Bom, vou dar uma boa noite aí para também o nosso parceiro chegando de aqui, viagem. Chegando, Dr. Zoé Dalmora, da Medicina do Trabalho, da Saúde Protege, diretor lá da empresa. Boa noite, bem-vindo. Boa noite. Você sabe que eu vim conferir se vocês estavam trabalhando e ir embora aqui, né? Uma alegria de vir ouvindo, André. Eu estou voltando de Lajeado, né? E comecei a ouvir a Nativa lá a 100 quilômetros daqui, né? E depois de Restinga um pouco mais, comecei a ouvir essa voz maravilhosa dessas duas mulheres maravilhosas, né? Então, bem agradável, é muito bom, né? E fiz questão de vir aqui para acompanhar a Luciana. Não conferi não, Luciana. Eu fico muito tranquilo contigo, com toda a tua capacidade técnica. Não fico muito tranquilo. E com alegria até, eu estou voltando de trabalho, a gente tem algumas coisas, eu vinha pensando no caminho, né? Eu já fui secretário de Desenvolvimento de Santa Maria, e Santa Maria tem muitas coisas boas e importantes das suas empresas, né? Nós temos empresas espetaculares em Santa Maria que exportam serviços, trabalhos, equipamentos, máquinas, produto final, bebida, enfim. Santa Maria, apesar de não ser uma cidade industrial, é uma cidade com algumas empresas muito importantes e com conotação nacional e internacional. E nós, na Protege, temos a alegria, né? Nós atendemos uma empresa que agora é americana, é a maior empresa de processamento de resíduos de frigorífico do mundo, com 254 empresas espalhadas pelo mundo inteiro. É uma empresa americana. Essa empresa eu sou médico coordenador no Brasil de 20 e poucas unidades industriais, né? Temos fábricas instaladas no Mato Grosso, Minas, Santa Catarina, Paraná. Eu estive em Rondônia, Amazonas, Mato Grosso. Todas elas eu visitei. Eu sou médico coordenador. A Luciana, por muito tempo, trabalhou lá na NR12, das fábricas, fazendo adequação. Tem muito a ver com isso. Ontem eu tive uma reunião com a equipe de segurança da Holanda, Luciana, o engenheiro de segurança e o departamento técnico. Nós temos até uma apresentação para fazer agora, nos próximos dias, para o grupo, para a Holanda tendo dificuldade de entender a complexidade do que é a legislação brasileira.
E durante o dia hoje eu passei dando palestra em 4 unidades da empresa, tratando aí com outro tema da infecção sexualmente transmissíveis e uma palestra sobre assédio moral, que é um assunto que nós vamos trazer para cá. Mas dizer, então, que a Protege tem a alegria de atender 3.500 funcionários no Brasil inteiro, só nessa empresa, coordenando, nós elaboramos todos os programas de medicina ocupacional, coordenamos as equipes de fora de Santa Maria, num trabalho que a Luciana e eu fizemos. E a engenheira Luciana, com uma outra situação muito interessante, né? Que em Santa Maria nós temos uma fábrica com 280 funcionários, que pertence a esse grupo econômico hoje, que produz um dos melhores equipamentos do Brasil de resíduo industrial, e a Luciana é engenheira de segurança da empresa. Então, todas as máquinas novas que saem da fábrica de Santa Maria, que exporta para o mundo inteiro hoje, saem com um laudo da nossa querida engenheira. 3 Luciana. Engenheiros. Somos em 3, 2 engenheiros de segurança, 2 engenheiros de segurança e mais um engenheiro mecânico. E é uma responsabilidade, né? Um engenheiro eletricista, que é engenheiro de segurança, eu engenheira civil e segurança do trabalho, e mais um engenheiro mecânico. Também sai um laudo a 3 mãos. Então, por isso que eu fiz questão de entrar nessa lacuna dessa tua palestra, Luciano. Primeiro, para exaltar isso, a gente tem que sair lá de Lajeado às 5 horas, vir aqui, né? Feliz por ter trabalhado bastante, com muita importância. Graças feliz a Deus. por estar ouvindo vocês. Graças a Deus. E dizer que esse tema de acidente, máquina, equipamento, a máquina é o principal, é o pulmão, né? Daquilo que tu tem numa indústria. A gente monta a indústria, tem um pavilhão, no pavilhão tu coloca as máquinas tu põe o homem para trabalhar. E essa máquina tem que estar a serviço do homem e do seu resultado final. Ela não pode ser um agente causador de dor, de infortúnio, de doença. E é isso onde entra muito importante a função dos engenheiro mecânico, elétrico e do engenheiro de segurança que faz o laudo final. Então, como esse tema é muito importante, Luciano, tu vai dividir essa tua palestra aqui, para nós não perdermos o fio da meada. O bonde já partiu, doutor Zoé. Nós já estamos na metade do programa, eu já falei isso aí. Quer dizer que o teu programa vai continuar, Luciano. Com certeza. Tu vai fazer esse programa agora. Tem mais coisa. E mais dois programas. Porque quando a Luciana está falando aqui de máquina, equipamento em atividade, equipamento usado, ela está falando de equipamento usado que a legislação e a ANR permite que você adeque. Então, você pode adequar o equipamento usado. Sim. Não necessariamente tu vai sucatear, mas para isso tu precisa de um engenheiro de segurança e um engenheiro mecânico elétrico que laude o equipamento e deixe ele em condições de trabalhar. E também, né, aí outro falar, por isso que eu falei dessa empresa, uma dessas empresas que nós atendemos que produz equipamento para o mundo inteiro, que é o laudo da máquina nova. Então, nós temos a máquina nova, que nenhum empresário deve comprar uma máquina nova hoje, sem falar com o engenheiro de segurança para ver se os equipamentos de segurança estão adequados. E o equipamento usado. Então, num parque fabril, Zé, a gente não faz o laudo de máquina, a gente faz o laudo de linha. De linha. Exatamente. Porque, agora eu vou falar num degrau mais acima, a maior complexidade. Uma coisa simples é a gente analisar uma máquina que tem a sua ligação, o seu aterramento, o seu comando, liga, desliga, parada de emergência, reset, seletora de funções e ponto final. Suas proteções, seus intertravamentos e acabou. Mas agora pensem bem, eu tenho uma máquina ligada na outra máquina, com esteiras para outra máquina, com helicoidais para outra máquina, com tanques, com outras máquinas, todas interligadas num único processo, onde eu tenho um fluxo de massa. A massa entra numa ponta e ela ela sofre o beneficiamento e ela vai sair na outra ponta. Na outra ponta desse processo vai estar o produto. Como fazer análise de risco de toda essa linha? Então, aí já é uma análise de um sistema complexo, onde eu tenho alguns casos que
A botoeira de parada de emergência, ela tranca o processo inteiro, porque eu não posso ter transbordamento, porque eu vou ter rompimento das proteções por pressões internas e outros fatores que têm que ser considerados. Então, assim, quando a gente faz uma análise, a gente tem que considerar todas os possíveis cenários que possam acontecer até na parada de emergência. Nossa. Tá? Então, esse processo todo, e numa linha, eu tenho diversas janelas de inspeção do produto. E essas janelas eu posso, quando abrir, entrar em contato com as partes móveis. Então, eu posso ter visores, eu posso ter gavetas, eu posso ter uma série de elementos construtivos na máquina que evite o contato das mãos do operador com o produto ou com as partes móveis do produto, da máquina, né? Com peças, com pás, com eixos, com rolamentos, com polias, que vão causar amputação e esmagamento. Tá? Que são mecanismos que facilmente prendem as mãos, né? E puxam as mãos para dentro da máquina. Eu já fiz várias análises de acidente de trabalho, onde as pessoas, ao enfiar a mão na máquina, ela perdeu até o ombro, trancou no tórax. Tá? São acidentes extremamente impactantes para quem sofre, porque é risco de vida, e para quem socorre. Porque vocês têm que entender o seguinte, o acidente de trabalho, ele não é apenas para a pessoa, ele é para a empresa e para a sociedade. Ele tem um caráter social, porque a empresa que sofre esse acidente, ela está devolvendo um trabalhador mutilado. Então, daí a importância da NR12 no nosso contexto social. Eu não posso devolver o trabalhador sofrendo perda significativa da sua saúde, da sua função, da sua estrutura física. Eu tenho que preservar a saúde do trabalhador. E as máquinas hoje, elas são muito inteligentes nesse sentido. E aí eu vou agora começar a voltar para trás, que a gente foi lá em cima. Sim, sim. No último patamar, que é a automação industrial, que lá na automação eu tenho cortina de luz, eu tenho tapete de sensores, que se eu pisar no tapete para tudo, eu tenho robótica, eu tenho elementos de última geração. Mas voltando mais para baixo, máquinas estacionárias, máquinas simples, máquinas que não estão interligadas num processo, né? Numa linha de produção. Máquinas que têm a sua constituição fechada, o seu único painel, e elas podem ser adaptadas, né? Então, a gente tem aqui em Santa Maria uma série de empresas que fazem adaptação, né, nas suas máquinas. A gente acompanha, a gente lauda, e a nossa grande dificuldade mesmo hoje é encontrar mão de obra qualificada para fazer a adaptação. Eu imagino. Temos carência de mão de obra. Tá? Então, é realmente dificílimo a gente encaixar uma adequação nas empresas que prestam esses serviços, que fazem as proteções, que montam os quadros elétricos. E gostaria até que, se alguém está nos ouvindo aí, que está ocioso, entre em contato conosco, porque nós temos muito trabalho para oferecer. Eu imagino. Quais são as principais máquinas assim que são utilizadas, Luciana, que podem causar? Eu vou começar pelas de padaria. Tá? Pelo mais simples. Padarias de mercados, panifícios, tá? Então, as padarias, elas têm várias máquinas, como cilindros de massa, as batedeiras, as amassadeiras, que são máquinas que têm movimentos, têm pás e têm cilindros em rolos, né, que puxam no sentido de preensão, né, de prender, então, de prensagem dos dedos, e são máquinas potentes.
Potentes, elas têm muita inércia, muita força e muitas vezes elas abrem as suas proteções e ainda tem movimento. Então, essas máquinas têm que ser adaptadas com solenoides, que só vão abrir quando o movimento for zero. Fala para nós o que é solenoides. É um dispositivo. Nós temos várias chaves de intertravamentos dessas proteções. E as chaves com movimento zero, elas têm dentro delas um mecanismo que detecta o movimento dessas peças. E ela só libera o atuador, que é o fecho dessas portas, dessas proteções, quando parou esse movimento interno. Então, isso nos garante que a pessoa ainda não vai entrar em contato se a máquina estiver girando, ela vai estar parada. Tá? Isso aí acontece em roscas, em helicoidais, em amassadores, em pás, em viradores. Então, são uma série de mecanismos que compõem as máquinas que têm movimentos. E que às vezes a gente nem pensa, né, que tem tudo isso. Tem tudo isso aí. Polias, eixos, né, as próprias correias, elas podem ser dentadas, elas podem ser lisas, mas elas, inclusive, agora eu vou fazer mais uma alerta. Algumas proteções antigas, elas eram de grade e a abertura dessa grade era muito grande, então passava os dedos. Ou passava os cabelos. Nós tivemos em Caxias um escalpelamento de uma funcionária, onde havia um exaustor e o exaustor sugou o cabelo dela, enrolou um cabelo longo, liso, fácil de entrar por dentro da grade, e ela sofreu um escalpelamento. Então, o couro cabeludo foi arrancado, né, junto com o cabelo. Também é comum acontecer que as máquinas, por enrolamento de pano de tecido, uma pena que quem está ouvindo vai ter que imaginar, mas quem está vendo vai entender que, olha aqui, ó, isso aqui é o enrolamento. Depois que houve o enrolamento, a tensão do pano enrolado no eixo, ela é estrangulante, tá? Então, depois que o pano deu a volta num eixo em movimento, ele forma preensão, ficou preso, e ele vai puxar o quê? As pernas, os braços ou o tronco da pessoa. Então, eu vou começar falando sobre máquinas de grande porte que têm esses movimentos. Torno mecânico. O torno, ele gira através de uma castanha, onde está sendo usinada uma peça, e se houver apreensão da roupa ou das mãos, o acidente é gravíssimo. Nossa. São máquinas de grande porte, grande inércia, que causam a morte, né? Ou amputações graves. Tá? As prensas antigas que não tinham barreira de luz, não tinham essa barreira que é o sistema ACAS de detecção dos dedos, ele é tão preciso que se a gente colocar os dedos, ela tranca. Tão preciso, mesmo que a ferramenta estiver em trabalho, ele é tão preciso que ele tranca o movimento, ele tem um dispositivo, uma válvula que tranca a máquina de grande porte, prensas de 80, 100, 120 toneladas, ele não consegue amputar os dedos da pessoa. De tal é a segurança. Tá? Então, são máquinas modernas, de grande porte. A gente tem, então, voltando às padarias, né, o risco de acidente com cilindro de massa, né, eles têm as proteções, eles têm um distanciamento de segurança, onde a massa ela é arremessada por cima do cilindro e ela é amassada e devolvida ao operador. Tivemos agora, semana retrasada, em Santa Maria, a visita da Gepanis de Caxias, um dos proprietários e o vendedor do setor institucional, que trabalha direto com grandes empresas, e eles vieram a Santa Maria e visitaram os mercadistas. E mostraram toda uma linha para panefícios já até automatizada. Já nos mostraram cilindro de massa automático. Já tem semi-automático e já tem automático. Onde a parte de ergonomia é zero esforço.
Zero. Olha só quanta mudança, né? Muita mudança. Está sempre evoluindo, por isso que é importante que você que está nos acompanhando e que pode ter até a sua empresa que lhe presta serviço, a sua medicina do trabalho, enfim, mas é importante sempre ter essa segurança de ter pessoas capacitadas. Eu conheço pessoas que já me chamaram, inclusive, para anunciar e para, enfim, para auxiliar de alguma forma a vender esse produto, e eu não aceitei justamente em função disso, porque, na verdade, tem que ter uma pessoa que é responsável, tem que ter todo esse cuidado, e não é só ali o técnico que fica ali fazendo, mas que precisa ter toda uma estrutura para que o empresário fique tranquilo e também para o trabalhador ter essa segurança, né? Porque por trás tem o trabalhador, mas tem a família, tem os filhos, tem toda uma engrenagem, né? A gente teve uma reunião muito importante porque, como a empresa ela é especializada nessa área, eles dão total assessoria técnica nos projetos e, inclusive, de automação da linha de padarias. Nossa, muito interessante, máquinas assim totalmente adequadas à NR12 e que a gente, né, como engenheiro de segurança do trabalho, confia, recomenda e faz essa força no sentido da adequação e da modernização. E é importante, né, o empresário também consultar na hora de fazer uma compra, né? Isso. Porque muitas vezes o empresário, alguém oferece lá, ele vai lá e compra. Mas será que é adequada? Será que vai atender as demandas? Será que não é só a demanda que ele precisa para a produção, mas todos esses cuidados que envolve, porque o custo pode ser muito mais caro, né, se acontecer algo, né? A responsabilidade pelo equipamento hoje é dividida, né, entre o dono da máquina, que é o empresário, e o fabricante da máquina. No entanto, quem paga a conta sempre é o dono da máquina. Então, a importância do que você estava colocando, eles é de empresa, e não é que a Protege é diferente, é melhor, enfim, né? Tem várias empresas importantes na cidade da área médica. Hoje, medicina do trabalho e segurança da saúde do trabalhador não significa só fazer o exame clínico, o ASUSzinho, aquele que se faz, já falei aqui isso 10 vezes. Né? Isso não é medicina do trabalho. Medicina do trabalho é tu cuidar da saúde do trabalhador, adequar o trabalhador ao seu trabalho, à sua máquina, ao seu ambiente do trabalho, e trabalhar dentro da indústria, dentro do teu negócio, trabalhando para o gerador de risco, a saúde do trabalhador, que é a máquina, o ambiente de trabalho, para eliminar esse risco, né? Para fazer com que o trabalhador exerça essa tua atividade sem adquirir uma doença ocupacional e sem sofrer um acidente de trabalho. Então, essa é a grande missão da medicina e segurança do trabalho, duas atividades que têm que andar de mãos dadas e integradas, né? Isso aí. Temos uma boa dupla, né? Olha que isso aí também, dá um também no trabalho, né? Também no trabalho, né? É engraçado isso, Nesse complemento, né? Porque ele é médico do trabalho e eu engenheiro do trabalho. É verdade, claro. Sim, eu sempre digo, Zoé, que eu sou o filhote da Protege. Tá? Porque eu cheguei na Protege, na época que eu conheci o Zé, ele me chamou como engenheiro civil por causa da construção do prédio. Foi assim que nós nos conhecemos. E depois eu fui tomando gosto pela parte da segurança do trabalho. Não é fácil, eu não sei se eu saberia trabalhar com isso. E nós já estamos 18 anos juntos, né? Então, nesses 18 anos, eu tive o privilégio de ter a minha formação dentro da Protege, porque a Protege ela é uma grande escola. Porque como a gente tem muitas empresas de diversos setores, eu sempre digo que o generalista, ele se sai melhor que o especialista. Porque quando a gente vê tudo, a gente tem uma visão ampla das coisas. E essa riqueza de informações nos faz profissionais mais preparados, às vezes. Porque tu vê muita coisa em todo lugar. Então há uma troca.
É uma troca muito grande de conhecimento, das atividades, a parte tecnológica está evoluindo muito rapidamente. E então a Protege tem esse diferencial de atender todo tipo de empresas e o nosso corpo técnico, quero fazer aqui um agradecimento ao corpo técnico, não só, né, a empresa no atendimento médico, mas o nosso DTEC, que é o Departamento Técnico da Protege, que são pessoas assim esmeradas, que formam um corpo técnico robusto. A gente se ajuda, a gente encara bem os desafios. De aquilo que a gente não sabe, a gente vai atrás. E isso que eu acho muito importante. Exatamente. E o Zoé na retaguarda ali sempre cobrando qualidade, né? Porque ele é inquieto, ele não é acomodado, ele sempre quer mais. Então a gente, como se diz assim, lá brincando, a gente se vira nos 30, porque atender a exigência do Zoé, a gente tem que se mexer, não pode ficar parado. Mas eu acho que dentro dessa, eu concordo com ele dessa forma, assim, porque, na verdade, é o olho do dono que engorda o boi, né? A gente diz. E também a responsabilidade, né? Eu acho que é uma responsabilidade muito grande, sabendo que tu é uma profissional, uma super profissional, mas tem toda uma engrenagem, toda uma equipe. É uma equipe. Não é uma pessoa não é só. A Luciana e o Zoé. Não é. E esse profissional da área da saúde, a medicina, trabalho e segurança, que é uma especialidade na medicina, ela é uma especialidade diferente, porque para ti, como trabalhador com saúde e segurança, tem que vestir a camisa da empresa. Eu sempre digo isso para todos. Eu visto a camisa da minha metalúrgica, eu digo minha, da empresa que eu cuido, sim, né? Sim. Do meu engenho de arroz, da minha fábrica de bebida, do meu transporte coletivo, das indústrias que eu fui visitar hoje. Quer dizer, eu vibro e a gente vibra com o sucesso da empresa, com o cuidado da empresa, com a empresa crescendo, a empresa melhorando, adequando sua máquina, se adaptando, fazendo cada vez melhor e mais. Enfim, tu tem que vibrar com aquilo que tu faz e com a empresa que tu está cuidando. Por isso que eu acho que é um dos diferenciais da gente. Bom, Marisete, eu acho que foi uma noite bem produtiva com a Luciana e vamos repetir essa conversa sobre NER12, né, Luciana? Sim. Temos a NER12, ergonomia, plano de emergência, enfim, vários temas ainda para tratar na área de segurança agora. Então, na próxima quarta-feira, de novo, teremos a continuidade da engenheira Luciana. Perfeito. Olha, eu quero agradecer a Luciana, né? Sempre enriquecendo aqui o programa, agradecer ao Dr. Zoé, que mesmo cansado, mesmo fazendo uma viagem, veio até aqui, né? E isso faz toda a diferença, né? Esse trabalho que vocês desenvolvem, então gratidão para vocês dois. Nossa, amanhã vamos estar juntos, né? Eu De queria novo. que tu desse um spoiler de amanhã. Então, queridos ouvintes, amanhã nós teremos uma felicidade imensa de recebermos a querida Ruth Pereiron. Nossa, vai ser um baita programa. Ela vai vir aqui enriquecer e trazer um pouco da história do nosso Teatro 13 de Maio. Eu sou associada há muitos anos do Teatro 13 de Maio. Eu sou uma engenheira com alma artista. Tá? É verdade. Eu toco piano, eu escrevo poesia. E dentro desse conceito que a gente é um ser humano complexo, né? Eu acho que a sensibilidade, a arte, o teatro, a música, a gente não pode ficar só fazendo aquilo que a gente faz e deixar de experimentar todas essas sensações maravilhosas que a arte nos proporciona. A pintura, a escultura, a literatura, todas as artes, elas fazem a alma humana florescer. E a gente, como santamariense, tem orgulho de ter a Dona Ruth à frente desse teatro há tantos anos, fazendo um trabalho espetacular, que eu fiquei mais impressionada ao descobrir o livro do teatro, que eu adquiri,
nesse sábado passado, e que eu fiquei encantada porque eu cheguei num local, o livro estava lá para o público e eu me maravilhei. E eu cheguei aqui na nossa turma dos Nossas Raízes e disse, esse é um dos temas mais importantes para a gente no Nossas Raízes. Então, amanhã, caros ouvintes, não percam o Nossas Raízes, que vai estar, se Deus quiser, espetacular. Isso mesmo. Antes de eu encerrar, só quero fazer uma referência que quando eu conheci a Luciana, ela já tinha a alma de artista. Ela foi na minha loja para ver algumas coisas para uma casa cor que ia ter, né? Lembra? Escolhendo umas peças. Então, ela já tem essa alma de artista há muito tempo. Sou formada em bacharel de desenho plástico com opção em decoração de interiores. Opa, olha aí, ó, tem mais coisa aí. Sim, o início da minha carreira foi decoração de interiores. Ah, por isso, perfeito. Gente, a gente vai encerrar essa live, vocês vão continuar compartilhando, quero agradecer, nós já estávamos com mais de 90 compartilhamentos, continuem compartilhando, e lembrando, né, que amanhã a gente tem o Nossas Raízes, e sempre fazendo aquele lembrete para você que é empresário, para você que está nos acompanhando, quando se trata em medicina do trabalho, lembre-se, protege. Protege aquela empresa que dá segurança, que dá qualidade, e que você vai chegar de noite e vai dormir tranquilo, porque você vai ter uma empresa séria prestando serviço para você. E a TTI Engenharia. Ah, é! E a TTI Engenharia, verdade. De segurança que trabalha com a Protege. É isso aí, perfeito. Então, e depois do intervalo, gente, a gente vai colocar para você, quem não ouviu, não dá para perder, a entrevista com a fotógrafa Samara do Carmo, que faz ensaios femininos e também aquelas fotos profissionais. É um trabalho fantástico, tivemos participação da doutora Cida Brizola, que ligou para cá porque o tema estava muito bom. Então, depois do intervalo. Tá bom.